Olá pessoal, então vamos para a correção da prova do TRT para o cargo de técnico judiciário. Essa prova foi de matemática, raciocínio lógico, a banca da FCC. O concurso aconteceu em 2018. Então vamos lá, questão número 1 diz o seguinte: na prateleira de uma estante estão dispostos 10 livros de direito, 12 livros de economia e 15 livros de administração. O menor número de livros que se devem retirar ao acaso dessa prateleira para que se tenha certeza de que dentre os livros retirados haja um de direito, um de economia e um de administração é igual a quanto? Então nós temos 10 livros de direito, 12 livros de economia e 15 livros de administração. E aqui está sendo pedido uma questão de raciocínio lógico mesmo, né? Então não tem um cálculo matemático, não tem uma fórmula que nós vamos usar, nós temos apenas que usar o pensamento aqui para resolver essa questão. Eu preciso ter a certeza de que eu vou retirar os 3 livros, um de cada disciplina. Mas vamos supor que a sorte não ajudou e eu não consegui tirar os 3 livros de primeira, né? Então nós vamos ter que pensar assim, poxa, a pior das hipóteses seria eu tirar primeiro 15 livros de administração e depois eu tirar os 12 livros de economia. E só no terceiro e último passo eu poderia tirar um livro de direito, que é o que tem menos, né, gente? Teria 10 livros aqui. Então, eu retiraria aqui, não precisaria ser nessa ordem, evidentemente, eu não precisaria tirar 15 primeiros livros de administração e 12 de economia. Nós podemos intercalar, tirar um de economia, um de administração, 2 de economia, 3 de administração, enfim. Nós podemos intercalar esses 27 livros aqui. Mas é evidente que a probabilidade disso acontecer é muito difícil. Mas como diz o enunciado, para que eu tenha a certeza de que eu vou retirar 3 livros, eu preciso então deixar esse último livro aqui de direito, porque é o que tem menos, né? Então nós vamos, obviamente, retirar 28 livros, porque eu tenho 15 aqui, 12 aqui, e mais a última opção lá, que seria o próximo livro de direito. Então nós temos, na pior das hipóteses, a certeza de que nós tiraremos os 3 livros na 28ª vez que a gente retirar dessa prateleira aqui. Então a resposta nesse caso é a letra D. Questão número 2. O maior valor monetário em reais de 3 notas de valores diferentes e 3 moedas de valores diferentes é igual a quanto? Bom, o maior valor monetário é a maior soma que nós podemos fazer com as 3 notas maiores que existem aqui de reais, né? E as 3 moedas, evidentemente, maiores que a gente tem disponível no mercado aqui. Então, atualmente, nós temos notas de 100 reais, de 50 e de 20. São as 3 maiores notas. Se eu somar aqui 100 mais 50 dá 150, mais 20 dá 170. Já no caso das moedinhas, as 3 maiores são as de R$1, de 50 centavos e de 25, que somariam 1,75. Então, nesse caso, se eu somar o valor monetário aqui das notas de reais, mais o valor monetário das moedas, dá 170 mais 1,75, o total aqui dá 171,75. Logo, a resposta é a letra B. Questão 3. Em relação aos 31 dias de um mês, Fernando, Geraldo e Hélio folgaram respectivamente nos dias que são múltiplos de 6, divisores de 12 e múltiplos de 13 e divisores de 30. Nesse mês, os 3 trabalharam juntos em um total de... Bom, nós temos aqui, respectivamente, o Fernando, nós tivemos aqui os múltiplos de 6, né? Então, o Fernando folgou exatamente nos múltiplos de 6. Quais são os múltiplos de 6? É o número 6, o 12, o 18, o 24 e o 30. Então, nesses dias aqui, foi a folga do Fernando. No caso do Geraldo, que ele folgou nos dias que são divisores de 12, né? Quais são os divisores de 12? Os divisores são aqueles números que dividem o 12 e geram números inteiros, que é o 1, né? Porque 12 por 1 dá 12, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Esses são os números que gerariam na divisão números inteiros. E finalmente o Hélio, que folgou nos dias que são múltiplos de 3 e divisores de 30. Então nós precisamos saber aqui quem são os múltiplos de 3 e os divisores de 30. Os múltiplos de 3 são o 3, o 6, o 9. Lembrando que os múltiplos são calculados pela multiplicação dos números naturais, o número 1, o número 2, o número 3, então nós vamos pegar o 13 e multiplicar por 1, por 2, por 3, e assim nós vamos obtendo até chegar no valor de 30, né? Então nós temos aqui os múltiplos de 3 e divisores de 30, quer dizer, eles devem ser
as duas coisas ao mesmo tempo. E vejam que os números que se repetem nos dois conjuntos, né? Porque essa letra E aqui, gente, é a intersecção. Então nós temos aqui o 3, que está aqui e aqui, o 6, que também está aqui e aqui, o 15, que também se encontra nos dois conjuntos, e o 30, que também se encontra. Vejam que não existe outro número que se repete nos dois. Então nós temos aqui em vermelho as folgas do Fernando, do Geraldo e do Hélio. O que está sendo pedido é os dias que eles trabalharam juntos. Então nenhum dia desses aqui, ó, vai poder estar na minha relação. Então nesse caso, quais são os dias que nós vamos ter aqui que os três vão trabalhar juntos? Então nós pegamos os dias que não existem aqui nesses conjuntos. Então nós temos o dia 5, que não está aqui, o 7, o 8, o 9, o 10 e assim sucessivamente até chegar no 31, porque nós temos 31 dias no mês. Beleza, então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos somar todos esses valores aqui e a soma de 1, 2, 3, 4, nós vamos somando até o 31. Esse conjunto novo aqui, que é o complementar desses outros três aqui, dá exatamente um total de 21 dias. Então, nesse caso, a resposta é a letra B. Questão 4. Exatamente 1/4 das vagas de uma faculdade são destinadas aos cursos de humanas e exatamente 1/8 das vagas destinadas aos cursos de humanas são do período noturno. Sabemos que o total de vagas dessa faculdade é o número inteiro positivo entre 420 e 470. Então, o número de vagas dessa faculdade destinada aos cursos de humanas é igual a quanto? Bom, primeiramente nós temos que pensar assim, o número de vagas, né, que eu tenho, o total de vagas aqui, vai ser um valor X. O curso de humanas tem 1/4 das vagas dessa faculdade, tá? Então ela vai ter exatamente 1/4, tá, das vagas de uma faculdade são destinadas ao curso de humanas. E 1/8 das vagas destinadas ao curso de humanas são do período noturno. Então nós temos aqui no período noturno esse valor aqui total, que é 1/4 das vagas, né, dividido por 8. Então, para dividir o x sobre 4 por 8, nós pegamos e multiplicamos essas frações invertidas, né? Então vai ficar x sobre 4 vezes 1/8. Então a gente acaba tendo uma multiplicação do 4 do 8, gerando esse valor aqui de x sobre 32 para o curso de humanas no período noturno. Então a gente precisa saber que esse valor total de vagas deverá ser um número divisível por 32. Não pode dar um número quebrado, porque a gente não tem um número quebrado de alunos, né? Mas a gente sabe que o total de vagas dessa faculdade é o número inteiro positivo que está entre esses dois aqui. Então vejam, gente, se a gente tiver então um número divisível por 32 que está entre esses dois aqui, fica fácil de fazer. Porque se a gente dividir, por exemplo, 470 por 32, vai dar um número quebrado. O 420 por 32 vai dar um número quebrado. O único número inteiro que existe entre esses dois aqui é o número 14. Então, se eu pegar o número 14 e multiplicar por 32, eu vou ter o valor de 448. E nesse caso, eu tenho o total de vagas aqui, que é 448. Só que o que está sendo pedido é o número de vagas dessa faculdade destinadas ao curso de humanas. E o curso de humanas é x sobre 4. Então, o total de vagas é 448. No caso da quantidade de vagas do curso de humanas é x sobre 4. O x é 448 dividido por 4, que dá então um total de 112. Então, nesse caso, a resposta é a letra C. Questão 5. Em um determinado departamento, todos os funcionários são ou advogados ou economistas, ou advogados e economistas. Sabemos que 5 funcionários são apenas economistas e que 15 funcionários são advogados, sendo que parte desses também são economistas. Se 45% dos funcionários desse departamento são advogados e economistas, então o número de funcionários do departamento que são apenas advogados é igual a quanto? Bom, precisamos saber o seguinte, ó. Nós temos 15 advogados, que desses 15 tem uma parte aqui que também será economistas, mas com 5 que são apenas economistas. Bom, então nós temos aqui um total de 20 funcionários, porque nós temos 15 advogados que podem ou não ser economistas e nós temos 5 dessas pessoas aqui que são apenas economistas. Então 5 economistas e 15 advogados. Total de 20, né, funcionários. Então nós sabemos que 45% desses funcionários
são advogados e economistas, ou seja, tem as duas profissões. Então eu vou fazer o cálculo, vou pegar 20, que é o total, vezes 0,45, ou seja, vezes os 45%, que dá 9. Então esses 9 têm duas profissões. Logo, se nós temos aqui 9 com duas profissões, 11 terá apenas uma profissão, já que nós temos um total de 20. A gente sabe que nós temos 5 economistas, mais 6 advogados, né? Nós temos aqui então um total de 11, né, que tem uma profissão. Então, obrigatoriamente, 5 são economistas, conforme a gente tem ali. Então, nós teremos 6 advogados. Então, nesse caso aqui, a resposta é a letra E. Questão 6. Uma mercadoria comprada por R$ 1.400 será vendida com um lucro de 20% sobre o preço de compra, acrescido com 15% de imposto. Nessas condições, o preço de venda dessa mercadoria deve ser igual a... Bem, o valor do preço de compra aqui foi de R$ 1.400. Então, nós tivemos aqui um lucro, ou seja, ela foi vendida com 20% de aumento, né? Lucro de 20% seria um lucro de 1,2, ou seja, de 120%. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó, esse novo valor vai ficar, então, 1,2, que seria os 120%, né? Se nós tínhamos 100% mais 20% de lucro, nós ficamos com 120%. E 120% é 120 por 100. E 120 por 100 é 1,2, que ao multiplicar por 1.400 dá R$ 1.680. Só que nós temos que colocar aqui também os impostos, que foi de 15%. Então nós vamos pegar esse novo aumento desse produto aqui, que vai ficar 1.680 vezes 1,15. Então nós temos aqui um valor total de R$ 1.932. Então a resposta aqui, letra C. Questão 7. Amanda, Manuela, Patrícia, Olivia e Daniela fizeram uma prova cuja nota mais alta dentre elas foi 18. Amanda obteve a metade da nota conquistada por Manuela. Patrícia tirou nota equivalente à média aritmética das duas notas de Daniela e Manuela. Olivia obteve a mesma nota que Daniela e o triplo da nota da Amanda. A segunda maior nota dentre as 5 pessoas foi igual a... Bem, então nós vamos colocar aqui as letras, né, iniciais de cada nomezinho. Então a Amanda nós vamos colocar A Manuela nós vamos colocar M, P a nota de Patrícia, O a nota de Olivia e D a nota de Daniela sucessivamente. O que foi dito aqui? Que a Amanda obteve a metade da nota conquistada por Manuela, ou seja, o valor de A, que é a de Amanda, é M sobre 2. A Amanda teve a metade da nota conquistada por Manuela. Então, ou seja, A é igual a M sobre 2. Então, eu posso dizer que se A é igual a M sobre 2, né, eu posso passar o 2 multiplicando e eu vou ter M igual a 2A. Beleza, então a Manuela tirou igual a 2A. Patrícia tirou nota equivalente à média aritmética das duas notas de Daniela e Manuela. Ou seja, a Patrícia foi a média aritmética, D mais M sobre 2. O que é média aritmética? É a soma de tudo dividido pelo número de termos. Nesse caso, nós temos 2 termos aqui. Então, P igual a D mais M sobre 2. Depois nós temos aqui que a Olivia obteve a mesma nota da Daniela. Tá? Olivia com a mesma nota da Daniela e o triplo da nota da Amanda, ou seja, igual a 3A. Então, nós temos outra equaçãozinha aqui. E agora, o que a gente vai fazer com essas equações? Nós podemos substituir. Vejam que aqui nós temos o D, que é 3A, nós temos o M, que é 3A, então nós podemos achar o P. Então vamos lá, ó. Substituindo nessa equação, nessa segunda equação, esses valores encontrados, nós vamos substituir então o valor de D, que é 3A, né, mais o M aqui, que é 2A, dividido por 2 vai ficar 5A sobre 2. Então eu já sei que a Patrícia teve uma nota que foi equivalente a 2,5 vezes a nota da Amanda. Bom, agora nós temos aqui que a nota da Amanda seria a nota A nota da Manuela é 2A, a nota da Patrícia seria 2,5A e a nota da Olivia e da Daniela seria 3A. Então nós estamos comparando então sempre com a nota da Amanda. Mas vejam que ele informa que a maior nota vale 18. E a gente sabe que a maior nota aqui seria tanto da Olivia quanto da Daniela, que é 3A. Então eu posso igualar 3A a 18 e achar o valor da nota da Amanda. Com isso, eu já posso substituir aqui, ó, os valores de A
e já achar a nota de cada uma dessas meninas. Então eu teria ali a nota da Amanda é A, e aí a gente vai ter a nota da Manuela é 2A, que vai dar 2 vezes 6, que dá 12. A nota da Patrícia, ó, é 2,5A, que dá 2,5 vezes 6, que vai dar 15. A nota da Olivia é 3A, que é 3 vezes 6, que dá 18. E a da Daniela também, né? 3A, que dá 3 vezes 6, que dá 18. Mas observe aqui, tem uma pegadinha, ó. A segunda maior nota dentre as 5 pessoas foi de quem? Essa é a pergunta. Vejam que nós temos duas notas 18. E eu não posso dizer que uma dessas duas aqui teve a segunda maior nota, porque essas notas são iguais. Na realidade, a segunda maior nota foi exatamente a terceira nota. Então, o valor aqui de 15 seria o valor da segunda maior nota, e aí nós temos como resposta a nota da Patrícia, ou seja, 15 é o total da nota dela. Questão 8. Uma fila será organizada com base em 3 critérios que são: 1. Mulheres grávidas ou com criança de colo ficam à frente das demais. 2. As pessoas mais velhas ficam à frente de outras pessoas de idade menor que a sua. E por último, 3. Mulheres ficam à frente dos homens. Sabe-se que o critério 1 vai prevalecer em relação ao 2 e ao 3, e que o critério 2 vai prevalecer em relação ao critério 3. Antes do uso desse critério de organização, 5 pessoas já estavam em uma fila de acordo com a ordem apresentada na tabela a seguir. Reorganizando a fila de acordo com os critérios descritos anteriormente, mudarão de posição em relação à fila descrita na tabela apenas quem? Então vamos lá, gente. Pelo critério aqui, quem é que vai ficar em primeiro lugar? Mulheres grávidas ou com criança no colo vão ficar à frente. Nós temos duas mulheres grávidas aqui. A pessoa A, que é grávida, né, com filho no colo, e a pessoa E, que também é grávida com filho no colo. Porém, a pessoa A tem 37 anos e a E tem 36. Pelo segundo critério, as pessoas mais velhas ficam na frente. Então nós temos aqui a mulher que vai ficar em primeiro lugar é a mulher A, que seria a que tem filho no colo e 37 anos. A segunda pessoa vai ser quem? A outra mulher, que é mais jovem, evidentemente, que também está grávida ou com filho no colo, né? Então nós temos a mulher letra E aqui, que é a que tem 36 anos. Agora nós vamos para o próximo passo. Bem, nós temos 3 pessoas aqui. Nós temos uma mulher com 35 anos, nós temos um idoso com 64 e nós temos um outro homem aqui com 35. Vejam que a idade, ó, pesa mais do que ser mulher. Então as pessoas mais velhas ficam à frente. Logo, o homem com 64 anos vai ser direcionado para o terceiro lugar da fila. Então, porque ele tem 64, ele é mais velho. Já agora, entre um homem e uma mulher, né? A mulher, nesse caso aqui, vejam que a mulher, ela tem 35 anos e o homem tem 35. Os dois têm a mesma idade, mas a mulher tem prioridade. Então nós vamos colocar essa mulher aqui com 35 anos, depois nós vamos colocar o homem também com 35 anos, já que pelo terceiro critério, mulheres ficam à frente dos homens, nesse caso, quando desce essa situação aqui de empate. Então, nesse caso, a ordem seria A, E, C, D e B, né? A, E, C, D e B. Então, primeiro nós tínhamos o A, e o A continua em primeiro, mas aqui alterou, ó. O B passou para o último lugar, né? E nesse caso, a mulher que estava no último passou para o lugar dele, ó. Veja que foi uma troca do segundo pelo quinto, ó. O segundo lugar passou para o quinto e o quinto passou para o segundo. E os demais permaneceram como estavam, ó. O terceiro e o quarto lugar era C e D, terceiro e quarto lugar C e D. Então, quem é que trocou de lugar? Somente E e B, né? Então, quem trocou de lugar foi B e E, ou seja, E e B, e a resposta, então, é letra D. Ok, gente, então nós chegamos ao final de mais uma aula dessa correção da prova do TRT, provinha de matemática, raciocínio lógico da FCC. Bom, gente, então, grande abraço e até a próxima aula de correção.